Olá pessoal, quero falar nesse vídeo aqui sobre um livro muito interessante a respeito da China, porque a gente sempre quando fala de China pensa na questão de que o que é a China, se ela é capitalista, se ela é socialista. Tem um livro aqui chamado A Questão Chinesa, que é esse livro aqui escrito por vários autores, é um livro lançado pela editora Contrabando, né, Contrabando Editorial, no ano de 2023. É um livro que tem vários autores aqui refletindo sobre essa questão do sistema chinês, né? E também da realidade dos trabalhadores por lá, trata das situações das greves, situações envolvendo diversas questões aí, envolvendo a luta de classes. E aí, pessoal, o que ocorre é que nós temos aqui 3 capítulos iniciais onde se tem essa pergunta sobre o sistema chinês. E aí, vou falar um pouquinho aqui sobre cada um deles, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um primeiro capítulo que é de um autor chamado Eli Friedman, que ele parte da premissa de que a China é capitalista, tá? Então, para ele, a China é capitalista porque fundamentalmente ela mantém as relações de exploração da mais-valia, né? Então, ou seja, para ele, a China não rompeu com isso, principalmente porque a China, a partir dos anos 70, ela abriu seu sistema, que era socialista até então, para o sistema capitalista, de certa forma, porque ela fez reformas, essas reformas atraíram as empresas estrangeiras, tudo bem que foi para fazer alianças com as empresas internas da China, mas o que a China fez desde então foi aprofundar a questão do trabalho sob a forma capitalista, ou seja, com a extração, né? Você manter os operários ali trabalhando para um patrão e no fim do dia você vai ter o quê? Você vai ter a extração da mais-valia, ou seja, você vai ter sempre a extração daquele excedente que os trabalhadores não vão receber como pagamento por aquilo que eles produziram. Então, no fim das contas, os trabalhadores vão produzir muito mais e os que eles vão receber de equivalente salário não chega a ser uma fração significativa daquilo que eles produziram, né? Então, esse sistema se mantém na China até hoje, né? Então, claro que ele vai aprofundar, ele vai dizer mais coisas, mas basicamente é isso. Para ele, a China é capitalista. Agora, um segundo autor aqui, além do Eli Friedman, que aí, por outro lado, vai defender que a China não é capitalista, é um autor chamado Richard Smith, que para ele, a China não é bem capitalista porque é como se fosse um processo que ainda não está completo. Então, a China teve, sim, sua abertura lá nos anos 70, mas para ele, o Estado chinês ainda tem um controle muito grande sobre a propriedade da China, inclusive da terra, porque a terra pertence ao Estado chinês e não aos capitalistas, né? Não aos proprietários de terra. Então, o que acontece? Isso é importante e ele vai colocar que a China tem ali no Partido Comunista um controle muito forte sobre os bilionários até, né? Então, os bilionários, mesmo tendo muito dinheiro, eles não têm o poder político na China, eles não têm iniciativa. Então, o que acontece? O Partido Comunista ainda se coloca como mais poderoso que os bilionários, inclusive tendo até o poder de ter o destino desses bilionários na mão. Então, ou seja, os bilionários, quando se tem notícia de quando eles somem, de quando eles não aparecem mais muito na mídia, porque o Partido Comunista colocou essa ordem. Então, ele coloca essa questão. E a China seria uma mistura ali de um sistema burocrático, coletivista e capitalista ao mesmo tempo, né? Então, para ele, por isso, a China não seria completamente capitalista, né? Seria um processo que foi, de certa forma, até iniciado, porém não completado, porque a China, principalmente nos últimos anos também, vem aumentando o controle do Estado sobre a economia, né? Então, a China teria aí exercido essas reformas nos anos 70, mas nos últimos anos ela vem aumentando o poder do Partido Comunista sobre a economia chinesa, né? Então, coloca isso, tá? Então, para ele, a China não é capitalista. Então, essa é a visão do Richard Smith. Mas, pessoal, a visão que mais me chamou a atenção e que eu achei mais interessante foi a visão que tem aqui presente no terceiro capítulo, que é Luta de Classes da China, que é da Irene Maestro Sarrion, que defende que, na verdade, na China o que você tem é um sistema que não é bem um socialismo, né? É ali um sistema de transição, e nesse sistema de transição você tem muita força para o Partido Comunista, ele realmente controla a economia, porém não é socialismo, porque na visão dela aqui o partido foi muito bem sucedido em criar a ideia e convencer as pessoas de que apenas tendo o Estado ali controlando a economia já é o suficiente para se chamar de socialismo, e ela não concorda com isso.
ela, usando aqui textos até do próprio Marx, um deles muito famoso, que é o Crítica do Programa de Gotha, ela coloca passagens aqui mostrando que não é possível você dizer que é socialismo apenas tendo a questão do controle estatal. Então, enquanto os trabalhadores não se libertarem da exploração do trabalho do homem pelo homem, então ainda é capitalismo, basicamente. Então, para ela aqui, o que acontece nessa sociedade de transição que é a China, é que não se completou aí uma transformação da questão das relações de produção para um molde socialista, porque você ainda tem a exploração do homem pelo homem, você ainda tem a exploração como acontece no capitalismo, né? Então, não basta o partido colocar que ele tem controle estatal sobre a economia, sendo que os trabalhadores no dia a dia sofrem a mesma exploração que acontece num sistema capitalista qualquer. Então, essa é a questão. Então, a China, nessa visão aqui, ela nunca passou por um processo de autogestão, por exemplo, né? Dos próprios trabalhadores controlarem o processo produtivo. Tá? Então, essa visão aqui da Irene é muito interessante, pessoal, porque na esquerda, de forma geral, é muito comum a gente ver aquela esperança de que a China, se ela realmente assumir a dianteira do sistema mundial no lugar dos Estados Unidos, o mundo vai ser melhor. Mas, pessoal, a exploração continua. Essa é a questão que ela está trazendo aqui, né? Que se não forem os próprios trabalhadores fazendo esse processo da transformação das suas vidas acontecerem, não vai ser um grande país que vai fazer isso, né? Porque esse grande país já é controlado por um partido que está muito confortável ali no controle sobre a cadeia de comando na economia. Essa é a questão, né? E aí que a gente coloca aqui, pessoal, que a autogestão ela não aconteceu na China, assim como não aconteceu também na União Soviética. A União Soviética, que foi o maior expoente do socialismo no século XX, também não teve o processo da autogestão dos trabalhadores, deles comandarem todas as etapas do processo produtivo dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. Então isso não aconteceu lá também. Então, aliás, a autogestão na União Soviética já morreu logo no começo, nos primeiros anos, porque ela existiu durante o processo revolucionário em 1917, na Revolução Russa, mas nos primeiros meses já, ali de 1918, quando os bolcheviques já estavam no poder, isso já foi sendo substituído por um poder maior dos sindicatos e pelo Conselho Superior da Economia, né, que era o famoso Vesenka, né? Então, pessoal, nem lá na União Soviética existiu isso, tá? Então, pessoal, achei muito interessante esse livro. Acho que vale a pena vocês procurarem para ler, tá? A questão chinesa, aí escrito por vários autores que estão discutindo isso. Tem outros capítulos também, que esses aqui eu foquei porque tem essa questão do sistema chinês, né? E um livro lançado pela Contrabanda Editorial em 2023. Então vale a pena, pessoal. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado e até a próxima.